Olá pessoal, aqui é a Cíntia e sejam muito bem-vindos à nossa segunda videoaula da disciplina de melhoramento de plantas. E o nosso tema de hoje são os recursos genéticos. Para entender melhor sobre o que seria um recurso genético, a gente precisa saber quais são as fontes de variabilidade genética que nós podemos recorrer. As nossas fontes de genes para possível resolução de eventuais problemas, que podem ser as folhas, as sementes ou o banco germoplasma mesmo. E o desenvolvimento da agricultura foi um marco, e ele se deve devido à migração de espécies cultivadas, como, por exemplo, no Brasil, as mais importantes culturas não são nativas daqui, como a soja, o milho, café, feijão e arroz. E para entender esse centro de diversidade, Nikolai Vavilov, no primeiro trabalho dele, nessa expedição de 1920 a 1930, ele determinou que durante o processo de dispersão das espécies cultivadas a partir do seu local de origem, elas se dividiam em grupos morfológicos, ecológicos e geográficos de características semelhantes. Então, ele concluiu que a maior diversidade em determinadas regiões. Então, os centros de diversidades correspondiam ao centro de origens das espécies. Aí, em 1928 até 1980, algumas expedições refutaram as hipóteses de Vavilov, alegando que os centros de diversidade não eram os mesmos centros de origem das espécies. Então, Nikolai voltou atrás, adequando, o centro de origem primário e secundário. O centro de origem primário é aquele que a gente encontra maior diversidade de espécies. E o centro de origem secundário é aquele que há menor diversidade, que provavelmente são provenientes do primário, como no caso o milho, que tem o México como seu centro de origem primário e a China como seu centro de origem secundário. Mas qual a importância real do centro de origens? Com o tempo, os cultivares antigos vão sendo substituídos como consequência da expansão das fronteiras agrícolas, gerando assim a redução da variabilidade genética e a contribuição para o desaparecimento dos parentes silvestres das espécies cultivadas, que é o que a gente chama de erosão genética. O estreitamento da base genética acaba acontecendo devido à proximidade entre as cultivares utilizadas. Isso torna-as vulneráveis geneticamente. Mas quais são as nossas fontes de variabilidade genética? Como que a gente pode recorrer a elas? Você vai no centro de origem das espécies, você tem acesso a um banco germoplasma, ou você pode gerar a variabilidade genética. O germoplasma, a definição de um germoplasma é todo o material genético de uma espécie representando a variabilidade genética da mesma. Então são parentes silvestres, variedades locais, cultivares obsoletas e produtos do melhoramento mesmo. Um banco germoplasma é toda a coleção viva do patrimônio genético inteiro de uma espécie. E ele pode ser conservado tanto a campo quanto a nível de laboratório. Para que sejam localizados cada material, a gente tem o acesso ou subamostra. Então, a conservação de germoplasmas ela pode ser feita in situ, que ocorre naturalmente no habitat, ex situ, que ocorre nos bancos de germoplasma, ou on-farm, que é segundo a domesticação mesmo, seguindo o sistema de cultivo tradicional. A conservação in situ, ela tem vantagens e desvantagens, claro, mas ela permite que as espécies continuem os processos evolutivos, favorece a proteção e a manutenção da vida silvestre, apresenta melhores condições de conservação e oferece maior segurança para espécies recalcitrantes, algumas que não toleram calor na semente, umidade diferente, que não seja aquela que ela foi habituada, mas tem também desvantagens da conservação in situ, que é um método muito oneroso, que demanda constante manejo e monitoramento, e grandes áreas, porque geralmente ela tem sido feita em poucos locais, em poucos locais onde você consegue ter maior variabilidade genética. A conservação ex situ é a conservação fora do habitat natural, que ela pode ser em câmaras de conservação de sementes, no caso do banco germoplasma, em temperatura aí até 20 graus, entre 2.000 e 4.000 sementes de cada espécie. Pode ser conservada in vitro, no caso de cultura de tecido,
e conservado em vivo, que é a conservação a nível de campo. A conservação in situ também tem vantagens e desvantagens, mas ela consegue preservar esses genes por séculos. E você tem tudo reunido resumidamente num local, você unifica e garante melhor proteção para aquelas cultivares de ampla distribuição geográfica. Só que também tem desvantagens, né? Como a paralisação de processos evolutivos e a mão de obra especializada, que a gente acaba ficando dependente para monitorar, para cuidar dos bancos, para catalogar cada acesso. E o maior banco germoplasma é esse, que fica lá na Noruega, em Svalbard, e ele é construído dentro de uma rocha e aguenta tudo que você imaginar. E as atividades do banco germoplasma: então, levantamento, aquisição, exploração de coleção, manutenção, multiplicação e rejuvenescimento, caracterização, avaliação, documentação, distribuição e o intercâmbio da semente. Só que cabe ao curador as atividades de estabelecer as propriedades de coleta, inventariar, elaborar descritores de avaliação e manuais para melhor manutenção dos bancos germoplasma e colaborar na criação de novos descritores. Os tipos de coleção podem ser a coleção base, que é aquela que mantém toda a variabilidade genética de um gênero ou gêneros afins e consegue preservá-los por um longo período, de mais ou menos 100 anos. A coleção ativa é a que mantém a variabilidade genética parcial do germoplasma para fins de pesquisa. Preserva-se por médio prazo. A coleção núcleo, ela tem o menor número de acessos, o que acelera o processo de localização quando você vai lá no banco de germoplasma procurar algum genótipo. É uma amostra representativa das que existem na coleção do banco. A coleção elite do melhorista é aquela que possui genótipos já melhorados. É a coleção assim mais próxima dos materiais cultivados em campo. E os grupos, agora falando um pouco dos grupos gênicos, eles podem ser primários, secundários ou terciários. O grupo gênico primário é a primeira opção para o melhoramento. Ele é constituído de espécies cultivadas e silvestres com características que podem ser úteis e são capazes de gerar progênies férteis. O grupo gênico secundário possui espécies silvestres capazes de doar genes promissores para as espécies cultivadas, só que os cruzamentos interespecíficos não geram híbridos férteis. E geralmente são raquíticos também. O grupo gênico terciário possui acessos mais distantes geneticamente das espécies de interesse e, se cruzados entre si, sem a técnica de DNA recombinante, geram híbridos inférteis também. Então, quando a variabilidade genética não é suficiente, o melhorista recorre a acessos exóticos no banco de germoplasma, preferencialmente nos grupos de genes primários. Mas como gerar a variabilidade? Por mutação, que deve ocorrer só quando não houver um material com característica que você procura no banco de germoplasma. Por variação somaclonal, que é quando se reproduz a cultura em meio de cultura, né, cultura de tecidos. E a transformação gênica, que é quando a gente faz uso do DNA recombinante. Então, muito obrigada, galera. Qualquer dúvida que vocês tiverem, só procurar o pessoal do Prossiga ou os monitores da disciplina. Os horários vocês já sabem. E é isso. Muito obrigada.